Salve, salve, quadrinheiro! Mais um dia para resenhar quadrinhos aqui no Quadrinhos da Rede. E além dos personagens, além das histórias, coisas que amamos são os criadores, especialmente aqueles criadores, roteiristas, desenhistas que deixam a sua marca totalmente associada a um personagem. Podemos citar, por exemplo, o nosso querido Chris Claremont, que ficou anos à frente do título Mutante, à frente dos X-Men, tornando-se um nome mais ligado aos mutantes do que, de fato, os seus criadores, Stan Lee e Jack Kirby, lá no começo dos anos 60. A mesma coisa, podemos falar aí do Demolidor, que está com sua série nova na Disney+, mas que nos quadrinhos, embora tenha também sido criado por Stan Lee, só conseguiu atingir o seu potencial máximo quando o lendário Frank Miller assumiu os roteiros. A mesma coisa, podemos falar do super-herói da DC, o Lanterna Verde, que chega esse mês, chega neste bimestre, em nossas mãos, com a saga do Lanterna Verde, escrita pelo nosso Geoff Johns. É aqui que eu quero chegar. Geoff Johns chegou para inovar. É verdade ou não é? Diz aí pra gente. Isso a gente vai conversar depois da vinheta. Então, esse gibi pode ser tratado como um verdadeiro resgate de um personagem que estava há muito tempo esquecido. Vale lembrar que estamos falando do contexto em que isso aqui foi lançado. Isso aqui, a saga do Lanterna Verde, o começo do trabalho do Geoff Johns à frente do Gladiador de Esmeralda, foi lá em 2005, né? Pra gente que tem uma certa idade, parece que foi um dia desse. Até porque ele ficou muito tempo à frente do título. Mas, cara, faz uma porrada de tempo. E como foi em 2005, podemos dizer assim, ainda no comecinho dos anos 2000, né, a gente estava lidando, até então, com os eventos ainda do Crepúsculo Esmeralda, que é uma publicação que você encontra aí facilmente pela Eglon Moss, e a DC deve ter por aí também algum encadernado compilando Crepúsculo Esmeralda. Se tiver, te bota aí no vídeo e tudo mais. Esse título aqui lida com o retorno de Hal Jordan. Hal Jordan tenta se restabelecer como Lanterna Verde, depois de eventos envolvendo aí, por exemplo, sagas como Crepúsculo Esmeralda, como Hora Zero e também como Hora Final, que pavimentaram o fim da carreira heróica de Hal Jordan e o começo de um alter ego vilanesco, a figura do Parallax. Pois bem, nessa época aqui, quando esse aqui estava sendo publicado, o principal Lanterna Verde era o nosso Kylo Rayner. Foi uma criação aí depois de Crepúsculo de Esmeralda e se tornou o Lanterna Verde favorito de muitos fãs, de muitos leitores, inclusive deste que vos fala. Então aqui vai um segredinho para começar a falar por que Geoff Johns se superou nessa obra. Acontece que o personagem, o Hal Jordan, o Lanterna Verde em questão, que era o principal Lanterna Verde, ele sempre foi um escoteirão, sempre foi muito certinho, sempre foi um personagem muito lateral. Tanto que essa, vamos dizer assim, essa água com salsicha, que era o Hal Jordan, ela foi um dos catalisadores da obra-prima do Dennis O'Neil, Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Por quê? Cara, o Lanterna Verde, o Hal Jordan, era neutro até então. Era um personagem assim que jogava no certo, seguia as regras, e que tem um personagem em contrapartida com o Arqueiro Verde, que é um transgressor, né, até pela própria ideologia, acaba sendo um transgressor do senso comum, moldando o Lanterna Verde, mostrando os caminhos, outras visões para o Lanterna Verde, preenchendo esse repertório cultural que até então o Hal Jordan não tinha, acabou sendo um sucesso de vendas. Mas esse assunto para outro dia, para outro gibi. E por que eu estou falando tudo isso? Porque apesar de quase 50 anos sendo esse personagem qualquer nota, foi somente aqui, né, que o Geoff Johns conseguiu tornar o Hal Jordan, tirar ele dessa unilateralidade e virar um personagem finalmente bilateral, né, com motivações sim, porque aqui também acaba sendo um retcon muito bem contado, a questão da relação dele com o pai, o que motivou ele a querer ser um aviador cada vez mais destemido, tudo isso, tudo que a gente entende hoje como Lanterna Verde Hal Jordan, se deve muito, à obra desse senhor aqui, desse senhor Geoff Johns. E quando se fala de Lanterna Verde, podemos dizer que não foi só o Hal Jordan que foi beneficiado pela criatividade dos roteiros de Geoff Johns. Todo mundo na tropa ganhou um pouco de destaque, o que é incomum, né? Já que quem era o Lanterna principal era o Kylo Rayner,
trazer o Hal Jordan de volta, o ideal, o lógico, seria que o Kyle saísse, né? Saísse dos focos e o Hal ganhasse todos os louros. Não, ele conseguiu trabalhar muito bem cada membro da tropa, desde Hal Jordan, desde Kylo Ren, Guy Gardner, Jon Stewart, Kilowog, todos eles foram muito bem trabalhados, inclusive os Guardiões, né, os Guardiões do Universo e suas motivações. Logo nessa primeira revistinha, a gente vê aqui algo que o malfadado filme do Lanterna Verde, produzido lá pelos idos de 2000, que também teve a consultoria de Geoff Johns. A parte boa desse filme, que é justamente toda a questão estrutural de Oa, foi tirado daqui, tá legal? Então, além dos próprios Lanternas Verdes terem esse benefício, Geoff Johns expande tanto o lore, por exemplo, Parallax, Hal Jordan virou Parallax. Não, na verdade, aqui fica estabelecido que Parallax era uma entidade que habitava a bateria central do planeta dos Lanternas. Então, tem toda uma lore, todo um contexto que abre vantagens justamente para a criação de outras tropas, de outras cores do espectro emocional. A fórmula certa para vender gibi, para vender brinquedo. Então, assim, realmente, Geoff Johns tem o toque de Midas. Falando um pouco mais da edição, aqui nós vamos lidar com os heróis, tendo que encarar o fato do Hal Jordan estar de volta, seja como a identidade dele mesmo, que aparece muito no começo da edição, seja com a identidade do Espectro, que é o espírito da vingança do universo DC, ou seja com a entidade do Parallax. Essas três criaturas lutam o tempo todo pelo corpo, pelo controle do Hal Jordan. E aqui, olha só dando contexto, se você não leu Hora Zero, se você não leu Crepúsculo de Esmeralda, você não sabe, mas Hal Jordan dizimou, ele acabou aniquilando toda a tropa. Hal Jordan acabou sendo um dos principais vilões do universo DC. E aqui, como ele está voltando, tentando ser um mocinho novamente, existem alguns heróis que ficam incrédulos e não confiam no cara. É o caso do Batman, né, que é desconfiado por natureza. Então você vai ter alguns embates da própria Liga da Justiça girando em torno do Hal Jordan. Você vai ter alguns embates em torno da própria tropa, né? A própria tropa não sabe se confia ou não no cara, o que é natural. E esses embates acabam sendo o motor, o catalisador dessa edição. Ou seja, para um personagem que até então, antes de pegar esse roteirista, era um personagem de qualquer nota, era só um escoteirão, era só um bom moço, aquela visão única de mundo, ver esse personagem dividindo o corpo com 3 outras entidades, cada uma delas muito diferente uma das outras, é um prato cheio, é algo que assim, seria a receita do fracasso, se não fosse escrito por um escritor tão habilidoso. O cargo que Geoff Johns ocupa hoje, sendo uma das principais mentes criativas da DC, foi muito bem merecido, né? Foi muito bem merecido, e nós vamos acompanhar aqui no canal com extremo interesse a saga do Lanterna Verde. E ouso dizer aqui, eu não vou dizer que é a melhor saga, mas do que está sendo publicado hoje, deve estar indo no top 3 de sagas Panini, Marvel, DC, é isso aqui, tá? Então no quadrinômetro, esse material vai ganhar a nota 5 e 5 de 5, né? Ou seja, a nota máxima, e mal posso esperar para pôr as mãos nas próximas edições de A Saga do Lanterna Verde. Essa publicação, ela veio para o Brasil aqui com um certo, vamos dizer assim, uma certa polêmica, porque normalmente a saga do Lanterna, as sagas dos super-heróis, a saga do Homem-Aranha, a saga do Superman, elas são reservadas para trazer um título mais vintage, um título mais antigo. E isso aqui é uma revistinha do começo de 2005, que já teve essas publicações aí em formato de luxo, encadernado de capa dura, nós temos até um na coleção, mas eu acho super válido esse resgate, material que estava esgotado, com um formato democrático, não é muito caro, que com certeza vai agradar aí todos os leitores de gibi. Para vocês terem uma ideia, não está nessa edição, mas ao decorrer do run do Geoff Johns, tem uma cena muito tocante em que o Sinestro está à beira da morte e ele pergunta para o Hal Jordan se em algum momento eles de fato foram amigos, né? Então assim, cara, se você tá procurando um gibizinho para ler, um gibizinho que não vai envolver só o Lanterna, vai envolver todo o universo DC, inclusive nesse primeiro volume tem uma participação muito ampla da Liga da Justiça, do Batman, da Mulher Maravilha, a saga do Lanterna Verde é o gibi certo
para você. É cofre na certa. Tá bom, quadrinheiro? Mas eu quero saber de você. Você tá fazendo essa coleção também? O que você acha do Hal Jordan enquanto personagem? Tem alguma outra história, além das que citamos aqui, além de Arqueiro Verde e Lanterna Verde, que se sobressai? Bote seu comentário. Falar de gibi com vocês sempre é muito bom. Até a próxima, quadrinheiro, e tchau!